Pessoal, eu tenho que começar rindo mesmo. Eu tenho que começar rindo, sinceramente. Eu vou explicar para você por que eu tenho que começar rindo. Nós vamos falar essa segunda pauta, né? Nós falamos a primeira pauta aí sobre o fim do mundo, né? Mostramos biblicamente, comprovamos biblicamente que vai acontecer, Pode as pessoas acreditar ou não, como muitos não acreditam nos sinais dos princípios das dores, e eles estão acontecendo, né? Como diz Mateus 24 e Lucas 21. Mas a gente foi buscar aqui definição de arrebatamento. Pessoal, eu não consegui ler em lugar nenhum a definição de arrebatamento. Fala outras coisas, fala que é um estado de êxtase, né? Não, a Bíblia não fala isso. E nós vamos para essa pauta que diz assim, ó, arrebatamento o que é? O que a Bíblia fala sobre arrebatamento? Então, para nós falarmos sobre arrebatamento, vamos ler o que está escrito em 1 Tessalonicenses, capítulo 4. 1 Tessalonicenses, lá no capítulo 4. No capítulo 4, eu tenho que rir, sinceramente, tem coisas que não tem como. 1 Tessalonicenses, capítulo 4. Diz assim, ó: a situação dos mortos em Cristo e a vinda do Senhor. Então a Bíblia nos afirma, a Bíblia nos define que o Senhor Jesus vai vir. Existe quem está esperando a primeira vinda dele, está esperando Jesus vir como Messias, um rei. Mas ele já veio. A história de Jesus contada, né, na Bíblia, que alguns dramaturgos criaram filmes. Eu sempre digo, o melhor filme para mim de Jesus, eu particularmente, é aquele primeiro. Para mim aquele é o melhor. Veio outro, mas para mim aquele é o melhor. Um filme de Jesus que tem um ator com os olhos claros. Para mim aquele rapaz ali, ele deixou o personagem, né, a Bíblia entrar nele para ele poder encenar Jesus. É um filme assim muito emotivo, comovente de ver. Então, Jesus, ele já veio. Ele veio, nasceu de uma virgem que depois não ficou mais virgem, teve outros filhos, mas Jesus foi gerado nela pelo Espírito Santo e ele veio como rei, o Salvador. Ele pagou o preço para que nós pudéssemos ter nossos pecados perdoados. Agora ele deixou a promessa dele voltar. Depois que foi se constituído esse povo, né, que as pessoas se constituíssem esse povo, né, as pessoas aceitassem a proposta da sua salvação, né, passassem essas gerações, esses séculos, e o mundo se desenvolvesse para o que está desenvolvido, né, há uma promessa dele voltar. Aí nós temos aqui situações que diz assim: não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, para não vos entristecerdes como os demais que não têm esperança. Pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Porque nós falamos, Mateus, do arrebatamento da igreja de Jesus, né? O que nós entendemos pelo que a Bíblia diz? Que Jesus, né, como nós vamos ler aqui adiante, ele vai voltar para buscar a sua igreja, que são aquelas pessoas que o aceitaram como Salvador,
aquelas pessoas que se arrependeram dos seus pecados e pelo Espírito Santo e pelo batismo nas águas se tornaram novas criaturas. Não apenas um mero frequentador de igreja, não apenas uma pessoa que ia na igreja só em busca de milagres, em busca de prosperidade, não. Pessoas que foram além disso, quiseram, né, Jesus para suas vidas. Embora tinha suas lutas, fazia suas campanhas, fazia seus propósitos, mas elas eram pessoas que se preocuparam em aceitar não o Jesus milagroso, mas o Jesus salvador de suas almas, né? Então ele diz que ele vai vir buscar essas pessoas, né? Vai vir arrebatá-las, vai vir retirá-las desse mundo, vai vir retirá-las desse mundo. Aí as pessoas falam assim, mas e aqueles que já morreram em Jesus, estão lá e já morreram? A Bíblia diz que eles estão dormindo. Aí diz assim, ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor isto, nós os vivos, quer dizer, se Jesus voltar hoje, nós aqui os vivos, que estamos salvos, porque aqui na minha casa todos estão salvos. Eu e minha casa servimos ao Senhor e serviremos ao Senhor. Então, nós os vivos que ficarmos, acredito você também que está aí, tá? Então nós os vivos que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem, quer dizer, os que já morreram em Cristo Jesus, os que aceitaram Jesus, mas já morreram. Porquanto o Senhor mesmo dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo, ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus. Jesus descerá dos céus, mas não vai pisar aqui na terra. E os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. O que vai acontecer com quem morreu em Jesus? Ressuscitarão primeiro. Rapaz, isso é muito bacana, pessoal. A gente está falando aqui de arrebatamento, né, Mateus? A gente está aqui falando da volta de Jesus. Já entrou abelha, já entrou borboleta, até os insetos estão querendo saber. Entrou uma borboleta aqui voando aqui, veio, ficou pousada aqui na mala, daqui a pouco foi embora. Isso que entrou aí agora o quê? Foi uma abelha? Foi uma abelha. Entrou uma abelha aqui agora. Pessoal, porque é algo maravilhoso. O arrebatamento da igreja para o cristão que aceitou Jesus é algo maravilhoso. Por isso que nós, pessoal, nós temos lutas. Temos lutas. Temos nossas demandas. Mas nós não perdemos a nossa esperança da salvação. Porque nós temos a certeza que nós não vamos continuar lá, na morte. Nós estamos dormindo. Para um dia, né? Quando ele dá a sua palavra de ordem, os mortos em Cristo, né? Os que estão mortos em Cristo, os que foram martirizados, aqueles de alguns países que foram mortos porque não aceita o cristianismo lá, aqueles que por algum motivo foi a hora deles, morreram num acidente, morreram doentes. Deus permitiu, porque a morte de um justo é preciosa aos olhos de Deus. É aquele momento que ele recebe, né, esse justo lá na glória. Sim, é o momento em que Deus, ele vê o filho dele. Jesus recebe aquele que é dele. Aquele que está saindo de um lugar que um dia onde ele esteve, que foi humilhado, que foi cuspido, aquele que mesmo estando no seu trono de glória, ele é ignorado nesse mundo.
Jesus é ignorado. Jesus, ele é a pessoa mais ignorada que existe por amar. Por amar. Existem pessoas aí que fazem tanto mal às outras e são adoradas, ou que não fizeram nada por ninguém e são adoradas. E fizeram um pouquinho só. Tem pessoas, não tenho nada contra, que deu título para um time de futebol e é adorado mais do que Jesus. As pessoas pegam a camisa e beijam, mas elas não adoram, não reconhecem aquele que um dia sentiu a dor no Calvário, de ter suas mãos transpassadas por um prego, seus pés, de ter recebido chicoteadas ao ponto de sair pedaço da carne, aquele que tomou sobre si as nossas dores e enfermidades. Elas ignoram ele. Semana Santa agora passou, onde nós tivemos o domingo de Páscoa, que era um dia que era para Jesus ser lembrado, não é verdade? Que era um dia para Jesus ser lembrado, um dia para Jesus ser lembrado de tal forma que ele viesse ser presente em muitas casas. Mas o que teve em muitas casas? O que muitas famílias fizeram? Ignoraram ele. Natal chega, que as pessoas dizem menino Jesus, eles lembram de tudo, menos de Jesus. Lembram de botar na mesa tudo, mas não lembram de Jesus. As pessoas não lembram de Jesus, que é o Salvador, que é aquele que a Bíblia diz aqui, porquanto o Senhor mesmo dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós os vivos que ficarmos, nós os vivos. Está escrito aqui, meus irmãos, a Bíblia está escrito, não somos nós que estamos inventando. Seremos arrebatados. Olha a definição, Mateus, do que nós falamos. O que é arrebatamento? Seremos arrebatados juntamente com eles quem? Os mortos entre nuvens, para o encontro do Senhor nos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor. Aí ele diz aqui assim, consolai-vos, pois, uns aos outros com estas palavras. O que eu estou fazendo aqui agora, meu irmão, é consolando você, para que você tenha esperança nessa proposta da salvação, e que o arrebatamento é uma realidade. O Deus desse mundo, Satanás, ele não quer que você crê no arrebatamento da igreja. Por isso que ele fica inventando coisas aí. Por isso que ele fica criando coisas aí, atalhos, para que muitas igrejas não falem do arrebatamento do arrebatamento, não falem da volta de Jesus. E como eu disse no vídeo anterior, em alguns vídeos passados aqui, e eu volto a dizer aqui, o desprazer que um dia eu tive de continuar participando de cultos na Igreja Universal do Reino de Deus, eu confesso para vocês hoje que eu tenho tido prazer, porque a igreja, graças a Deus, ela está falando da volta de Jesus. A Igreja Universal do Reino de Deus, aqui eu tenho aqui no meu canal vídeos
que eu mesmo já disse, que chegou um momento que nem como pastor eu quis continuar, eu estou falando para você hoje, que graças a Deus, o que um dia eu parei de ver, porque era só campanhas, hoje eu vou na igreja, daqui a pouco eu vou com prazer, porque eu vou ouvir o pastor falar para a igreja, Jesus vai voltar. O arrebatamento vai acontecer. Mas ele também vai falar para a pessoa o seguinte, que você deve buscar ser curado. Você deve buscar pela família, ter uma família salva. Ele vai dizer para você que você deve buscar no dia para Deus te abençoar na sua prosperidade. Mas ele não vai deixar de dizer o seguinte, que Jesus vai vir buscar, independente de você estar curado, de você estar próspero ou não. Isso são detalhes, porque a maior bênção é você ser salvo. É você, no momento em que aconteceu o arrebatamento, você está junto dos mortos que vão ressuscitar em Cristo Jesus, para que juntos possamos ir ao encontro do Senhor nos ares. Então, Mateus, o que é o arrebatamento? Vamos dizer para as pessoas o que é o arrebatamento, que a gente entendemos que é o arrebatamento. É a transferência dos servos de Deus deste mundo para o encontro com o seu Senhor nos ares, para um dia viver a vida eterna no novo céu e na nova terra. Me desculpe os momentos aqui de emoção, mas é do Espírito Santo. Porque o cristão, o servo de Deus, que quando pensa e fala da salvação, né? Como minha esposa estava falando comigo hoje de manhã, né, que quando ela está lá na cama deitada, ela começa a pensar como vai ser, né, o arrebatamento. Como é que ela ocupa a mente dela com isso. E é muito bom nós falarmos disso. Então a segunda pauta que nós tínhamos que falar, que é o arrebatamento, que é, nós aqui já definimos para você. É a transferência dos salvos, de quem aceitou a proposta de Jesus, para o encontro com Ele nos ares. Já morreu, vai ressuscitar. Está vivo, seremos juntamente com Ele levado em um novo corpo. Meu irmão e minha irmã, saiba de uma coisa: o arrebatamento da igreja vai acontecer e este mundo vai ter um fim. Que Deus abençoe a todos, porque na próxima pauta nós vamos falar: o arrebatamento vai acontecer? Então nós vamos falar se sim ou não. Que Deus abençoe a todos. E até o próximo vídeo.